Deixa eu pegar aqui o negócio. Já sumiu. Eita. Estava aqui. Achei. É uma bagunça tão grande aqui nos meus livros aqui que eu não acho nada, né? Esse quarto aqui é uma bagunça mesmo. Meu Deus. Estava vendo esses dias, falei, bem, que vergonha, né? Tá doido. Bem, irmãos, eu estava falando para vocês sobre os anabatistas, né, do século XII e do século XIII, XIV, do século XV, e como eles eram parecidos com os do século IV até o século XI, só mudava o nome mesmo, né? A gente viu que nos primeiros séculos apareceram aqueles montanistas, donatistas, apareceram os novacianos na Europa, apareceram, né, os paulicianos ali no Oriente, e todos eles foram perseguidos, todos eles sofreram muito, né? Mas eles mantiveram a fé. O nome podia ser diferente, mas o que ligava eles mesmos uns aos outros é a fé, sabe? A mesma fé, a crença, né, na salvação pela graça, essa questão tão importante que é o batismo, e revelando, não é só porque é o batismo por imersão. O padre lá dizia que, o ex-padre, não existe batismo por imersão. Batismo é imersão, e não batismo por imersão. Mas a questão não é o batismo, seja no sentido pleonástico, né, de imersão, mas o batismo por ele não ser um agente salvador. Então, isso determinava muito essa questão de perseguição contra os batistas nos primeiros séculos. Aquela crença que só Jesus Cristo salva. Sabe que essa é uma frase que foi muito usada, né, pelos batistas na década de 50, 60, quando o Billy Graham vinha para o Brasil. Então, eles faziam aquelas grandes campanhas, né, para alcançar multidões. E os batistas foi mesmo a primeira denominação que conseguiu encher o estádio do Maracanã. Isso por dias seguidos. Foi uma coisa muito bonita de se ver. E eles usavam essa frase, né? Só Jesus Cristo salva. Mas se você pegar a história dos batistas lá, do século 3, 4, 5, por que eles estão sendo perseguidos? Por que eles não podem ser uma igreja em liberdade? Porque eles têm essa mensagem. E a mensagem deles era a mesma. Quer dizer, só Jesus Cristo salva. Nada de batismo, nada dessa força, né, institucional, igrejas separadas, ou seja, igrejas que possam ser locais, autônomas, né, como a gente pode falar, independentes, no sentido mais lato do termo. Então, isso aí não agrada quem quer força, quem quer poder. E quando a gente olha a perseguição lá atrás, para a gente poder estudar essa perseguição que vai ter agora no século XVI, os motivos, eles são exatamente os mesmos. Se você crê na Bíblia, se você crê na forma da igreja bíblica, como nós temos nas Escrituras, vai acabar sendo perseguido também. De um jeito ou de outro, acaba sendo perseguido, né? Então, meus irmãos, a gente viu que do século XII em diante, praticamente ficou ali os albingenses, né, na região da França, os valdenses, um pouquinho mais ali para o lado leste europeu, e eles estão concentrados mais ao sul. Você vai perceber isso, você percebe isso no mapa, né? Que eles estão mais concentrados no sul. Só que no século XVI tem uma coisa interessante acontecendo, né? Nós temos a reforma, isso que é chamado hoje de reforma protestante. Reforma protestante. O que é a reforma protestante? Então surgiu Lutero,
lá em 1517, né? Ele vai lá na porta da igreja, lá que ele era padre, que ele era o arcebispo, sabe lá o quê, né? E ele pega um martelo e começa a pregar aquele monte de contrariedades contra o catolicismo romano, né? E aí, então, ele faz uma revolta. A Alemanha, por exemplo, e outros países depois, né, vão se tornar luteranos. Praticamente no mesmo período, o rei da Inglaterra, ele separou da esposa dele. E na Igreja Católica não podia casar de novo, mas ele queria casar de novo. Então, como o Papa não autorizou ele casar novamente, o que ele fez? Aproveitando que o Lutero ele tinha dado um grito de independência contra a Igreja Católica, formando uma nova igreja lá na Alemanha, ele fez a igreja dele também, que é a Igreja da Inglaterra, ou a Igreja Anglicana, né? Então, é assim que nasceu a Igreja Anglicana, pela vontade de um rei que não concordava com né, não é que não concordava com o catolicismo, não concordava, né, com o fato do Papa não dar autorização para ele casar de novo. Então, ele ficou muito revoltado com isso. Depois, um pouquinho mais do lado ali, né, na região da Escócia, né, na região da Suíça. O que aconteceu? O Calvino também se revoltou e viu que estava dando certo lá na Alemanha. Então ele disse: não, a gente tem que proclamar uma revolta aqui também, né? O Zwinglio, que é um outro grande reformador, foi nessa onda também. E aí nasceram as igrejas reformadas no começo do século XVI. Primeiro a igreja luterana, depois a igreja reformada, né? Depois a igreja anglicana, a igreja presbiteriana hoje, né? Mas todas elas são chamadas de protestante. E se você pensar bem, quando eles são chamados de protestantes, é porque eles estão fazendo um protesto. O que é protestante? É uma pessoa que faz um protesto. Estão protestando o quê? É, eles estão protestando que a Igreja Católica tem muita idolatria. Estão protestando que a Igreja Católica não lê a Bíblia. Nós concordamos com isso também. Nós concordamos. Né? Não quer dizer que nós não concordamos. Mas o motivo, meus irmãos, dessa reforma, que é a revolta protestante, é um motivo político. Os príncipes, eles estavam revoltados com o catolicismo, porque o catolicismo mandava no mundo. O catolicismo tinha muita terra, metade do mundo pertencia para o catolicismo, pertencia para Roma. Cobravam-se muitos impostos, a Igreja Católica cobrava muito imposto. Isso fazia com que o dinheiro ficasse concentrado só com a Igreja e não com o Estado. Então, os príncipes apoiaram essa reforma, né? Seja na Inglaterra, seja na Escócia, seja na Suíça, seja no Países Baixos, seja na Alemanha, seja em outros lugares onde prosperou o protestantismo, sempre tinha soldado no meio, sempre tinha uma guerra no meio. Por quê? Porque foi uma revolta política. E por que a gente tem que falar disso aí? Porque isso está acontecendo no norte da Europa. E até então, a gente tem uma concentração mais ali no sul da Europa, daqueles que nós conhecemos como anabatistas. E os anabatistas do século XVI, eles vão surgir justamente no norte da Europa. Olha que interessante, né? Até então estava no sul e, de repente, eles vão para o norte. E por que tem esse movimento, né? Por quê? Bom, vamos dizer que vai inaugurar a loja da Havan, né, aqui em Marília, né, vai inaugurar uma loja da Havan ali em Cornélio Procópio e tal. É feita uma propaganda.
E essa propaganda, quando é feita, é para atrair, atrai as pessoas, né? Por quê? Ah, eu quero comprar um enxoval, eu quero comprar, né, umas peças aí para o meu carro, então vai inaugurar uma loja da Havan, eu vou lá. Quando surgiu a Reforma Protestante, meus irmãos, não era nem a Reforma Protestante, quando começou a crescer a inquietação a respeito do papado, esses países mais ao norte, eles deram um pouco mais de liberdade para outras profissões de fé, no caso aí, os anabatistas. Então, tem tipo uma migração, né, deles mais para essa questão de ir para o norte, tá? Eles vão aparecer na Alemanha, eles estão aparecendo ali nos Países Baixos, aos montes, eles estão espalhados pela Inglaterra, eles começam a aparecer, né? Não é porque eles mudaram para lá apenas, né? Também, né? Mas principalmente porque aqueles que já eram anabatistas, agora eles podiam se manifestar. Esse é um dos motivos que eles vão aparecer assim em todo lugar, irmãos. Eu quero que você perceba a diferença do surgimento do anabatismo do século XVI, como ele é colocado na história, do surgimento das igrejas protestantes do século XVI. Onde é que está o luteranismo? Na Alemanha. Onde é que está o anglicanismo? Na Alemanha. Onde é que está o zwinglianismo? Né? Ah, vai estar lá para a Suíça. Né? Onde é que está a igreja reformada? Ah, está lá nos Países Baixos. Tá? E está certo. Onde é que floresceu o presbiterianismo? Bom, está lá, né, com Calvino e Genebra, na Suíça também. Agora você vai perceber que todas essas religiões, todas essas revoltas, elas são localizadas. Não vai ter luterano na Inglaterra, não vai ter anglicano lá na Alemanha, como não vai ter presbiteriano lá na Alemanha também, e não vai ter luterano lá na Suíça. Por quê? Porque eram revoltas locais, lideradas por um religioso, tendo na costa deles um grande príncipe, um grande rei, tem alguém lá que está protegendo eles, correto? Agora, perceba bem a diferença do anabatismo. O Lutero, ele declara a independência da Igreja Católica e imediatamente ele começa a perseguir os anabatistas. Isso em 1517. Ah, eles estão lá na Alemanha? Estão na Alemanha. É. Ah, o Zwinglio, ele persegue o Rubinmeier, ele persegue o Mans, né, que eram grandes líderes anabatistas lá na Suíça também, né? Ele manda enforcar, ele manda afogar. Isso em questão de 5, 6 anos de diferença da Igreja Luterana. Mas eles estão aonde? Ah, eles estão na Suíça, eles estão na Holanda, ah, eles estão lá também, mas ao mesmo tempo que estavam lá na Alemanha, agora eles estão ali. Não, são outros grupos, né? Bem, e o rei da Inglaterra começa a matar a Anabatista lá na Inglaterra, na Escócia, no país de Gales, na Irlanda. Como é que funciona isso? É. Meus irmãos, os anabatistas estavam por todos os lugares ao mesmo tempo. Mas não é só porque teve um fluxo para cima, não, lá para o norte. Quando você olha para o mapa, tá? É porque eles já estavam lá. E aí, se existe uma libertação do romanismo que os perseguia por 1.200 anos, eles acreditavam que lá eles teriam liberdade. Então, eles começaram a sair da toca, né? Começaram a sair da toca. E, ao sair da toca, né, o que acontece? Eles são duramente perseguidos, eles são assassinados, eles são mortos cruelmente, como a gente vai poder ver, né? Então, a gente fala assim, nossa, a gente sabe, é mais fácil estudar os anabatistas do século XVI,
do que os anabatistas do século III, do IV, né? É mais fácil. E por que é mais fácil? Porque em 1500, meus irmãos, já tinha imprensa. Antes não tinha imprensa. Aliás, né, o Gutenberg, quando ele criou a imprensa, o primeiro livro a ser imprimido foi a Bíblia. Foi a primeira coisa que se imprimiu, foi a palavra de Deus. Como Deus é bom, né? Como Deus é bom. Fala dos pergaminhos lá atrás, né? Mas com certeza o primeiro pergaminho, assim como a primeira folha da imprensa, provavelmente deve ter sido escrito alguma coisa da palavra de Deus também. Deus sempre faz isso aí, né? Deus faz certeza que a palavra dele chegue até nós. Então, meus irmãos, como é que é a origem, né, desses anabatistas do século XVI? Eu quero ler um pouco aqui sobre a origem deles. Nós temos aquele livro, né, do Dickens, que ele é um protestante, né, da cara lavada, mas ele tem algumas coisas interessantes que ele escreve, né, sobre os anabatistas. Ele não defende os anabatistas, não, tá? Quando ele pode jogar pedra, ele joga pedra. Mas eu acho interessante as posições dele, porque pelo menos está vindo de uma pessoa que não gosta da gente, né? Diz assim: o anabatismo tinha relações com as heresias e o profetismo da Idade Média. O Dickens chama de heresia quem ia contra a Igreja Católica ou quem vai contra o protestantismo, né? Em que sentido pode o anabatismo ser chamado de um movimento? Ele faz essa pergunta, o Dickens faz essa pergunta, né? Em que sentido pode o anabatismo ser chamado um movimento, né? Então ele fala assim, olha, não podemos falar de uma reforma anabatista como nós falamos de uma reforma luterana, zwingliana ou calvinista. Os anabatistas não tinham nenhum chefe espiritual, nem um código de doutrina largamente aceito, nenhum órgão central dirigente, quer dizer, eram independentes, né? Não influenciaram os governos, não modelaram as sociedades nacionais, não conservaram uma administração pública. Nessa comunidade marginal de crentes, a disciplina não limitava apenas ao batismo. A Confissão de Schleiden, né, um dos seus documentos mais largamente aceitos e divulgados, escrito em 1527, talvez pelo Martin Miguel Sattler, reduz a doutrina deles em 7 artigos, que seriam, primeiro, o batismo. Disse, só será concedido aos que conhecerem o arrependimento e mudarem de vida, e que entrem na ressurreição de Jesus Cristo. Bem, meus irmãos, esse é o primeiro artigo da... Existe até hoje o frontispício, né, que é aquela primeira página desse documento, que foi feito em 1527 pelos anabatistas, que seria a nossa confissão de fé. Eu tenho aqui na minha igreja a minha confissão de fé, né? A igreja de vocês também tem uma confissão de fé, eu sei que tem, mas eles tinham lá a confissão de fé deles, né? E a confissão de fé deles era mais um diferencial do que uma confissão de fé de fato, né? No sentido que, olha, eles não precisam ficar falando eu creio em Deus, a Santíssima Trindade, eu creio nisso, aquilo, né? Mas era uma questão de comportamento, de diferença das outras denominações. Por isso que começa com o batismo, né? Fala assim, olha, o batismo, disse, só será concedido aos que conhecerem o arrependimento e mudaram de vida e que entrem na ressurreição de Cristo. Irmãos, isso é idêntico, se você é batista, isso é idêntico ao que você crê. Você crê nisso, né? Depois, né, sobre uma pessoa ser excluída, coisa e tal, ele diz assim, olha, os que estão no erro, né, os que estão no erro não podem ser excomungados antes de advertido por 3 vezes. E isto deve se fazer antes do partir do pão
de maneira que uma igreja pura e unida se reúna. Então, você quer uma coisa mais batista do que essa? Né? Como assim? Uma pessoa que erra, ela precisa ser corrigida 3 vezes. Mas nós aprendemos isso lá no livro de Mateus. Como é que funciona essas 3 vezes? Né? Ó, se um irmão pecar contra ti, a primeira, vai somente você e tenta conversar com ele. Né? Depois, olha, se não te ouviu, você vai lá, pega 2 irmãos, 2 testemunhas e vai lá, corrige ele. Né? Ah, se não ouviu as 2 testemunhas, não quis largar o pecado, então chama a igreja, fala com a igreja e aí sim é excluído. Né? Então, coloca a responsabilidade da exclusão para quem? Para a igreja. Então, agora fala do batismo, fala, meus irmãos, dessa questão de disciplina, né? O outro artigo de fé deles, a ceia do Senhor é somente para pessoas batizadas e é um serviço comemorativo, um memorial. Mas isso aqui por ter sido escrito há tanto tempo, né, parece que a gente está revivendo a nossa ceia hoje. Nossa ceia restrita, ultra restrita, né, que diz que é só para os batizados. Veja, você vai né, em algumas igrejas, a pessoa não é nem batizada, a pessoa não sabe nem o que está fazendo lá, vai tomando sede de qualquer jeito. Né? Não, ali somente para as pessoas batizadas e explica, bem claro, né? É um serviço comemorativo. Ao contrário da Igreja Católica, que é o quê? Que é um sacramento. Ao contrário da igreja luterana ou presbiteriana, que tem a transubstanciação, que tem, meus irmãos, a consubstanciação, né? Eles acreditam também que o corpo de Jesus está ali, tá, praticamente é quase igual à igreja católica, não muda muito o jeito que eles pensam. É por isso que eles chamam a ceia do Senhor de Santa Ceia, está errado, não existe Santa Ceia. É o Senhor da ceia que é santo, a ceia, Santa Ceia, né? Eu acho bonito, a pessoa vai falar Santa Ceia, mas está errado. Não é porque é bonito que está certo. Né? Então, o irmão Obara falava que não é porque nasce no forno que é pão. Um gato nasce no forno, um gato não é pão. Né? Então, não é porque uma frase é bonita, Santa Ceia, que está certa. Né? Depois diz mais, né? Os membros devem deixar o culto papista e antipapista. Né? O culto papista é o catolicismo, antipapista é o luteranismo, calvinismo, zwinglismo. Né? Então, é esse reformismo todo. Ele falou assim, olha, o crente tem que deixar o culto papista e o culto antipapista. Né? Uma outra coisa, da declaração de fé deles, né? E não tomarem parte nos negócios públicos, porque os negócios públicos eram praticamente todos imorais, né? Como eu disse, estava ligado em questões religiosas, então era impossível de um anabatista fazer parte, trabalhar para o governo naquele tempo, não conseguiria conciliar essas coisas. Renunciar à guerra e às diabólicas e anticristãs armas de fogo. Isso era um pensamento muito forte deles, porque a base disso estava em Mateus capítulo 5, 6, né? Principalmente no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha. Depois eles dizem mais, né? Os pastores, eles devem ser sustentados pelas congregações, a fim de poderem ler as escrituras, assegurar a disciplina da igreja e dirigir a oração. Se um pastor é expulso ou martirizado, ele deve imediatamente ser substituído e ordenado outro, para que o rebanho de Deus não seja destruído. A espada destina-se aos magistrados temporais, a fim de poderem castigar os maus, mas os cristãos não devem usá-las, mesmo em legítima defesa, como também não devem recorrer à lei ou tomar o lugar dos magistrados, são proibidos os juramentos. Então, irmãos, pastor, mas isso aqui está muito difícil, está muito difícil. Eu sei, pode ser que está muito difícil. Mas não é o que Jesus ensinou.
Não é o que Cristo ensinou para nós, não é o que Paulo ensina nas Escrituras. A gente não deixar a ira tomar o nosso coração, não deis lugar à ira, né? Entender que Deus ele vai fazer justiça, oferecer a outra face, andar mais uma milha, entregar ali a peça de roupa que está sendo exigida. Então, irmãos, esses cristãos do século XVI, eles estão à margem daquilo que era o cristianismo do seu tempo. Eu lembro os irmãos que os católicos estavam em guerra contra os protestantes. A guerra católica contra o protestante, protestante contra o católico, funcionava assim. Os protestantes matavam os católicos. Até hoje, na Irlanda, existe aquela rixa, sabe? Aquela rixa da Irlanda do Norte, que é uma, é uma igreja mais protestante, né? Com a Irlanda, sabe? Então, que é católica. Aí fica aquela guerra, aquela briga, sabe, em Belfast, é uma mortandade danada, é cristão matando cristão, é uma picuinha, né? Eles roubaram, roubaram os outros cristãos, os protestantes invadiram a terra dos católicos lá na Irlanda, tomaram tudo que eles tinham, mataram seus filhos, suas crianças, roubaram as casas, roubaram as terras. É o protestantismo, né? A gente não pode dizer que é igual a eles mesmo, não, né? Os batistas nunca fizeram isso, jamais, né? Então, meus irmãos, a nossa igreja não nasceu numa guerra de príncipe. A nossa igreja não nasceu numa guerra de um pastor contra o outro, de um pastor contra um padre contra o outro padre. Não. A nossa igreja nasceu lá nos pés da cruz. A nossa história começa com os pastores lá da Galiléia, né? Começa ali, sendo ensinados por Jesus Cristo, sendo batizados por João Batista. É ali que começa a nossa história. Então, meus irmãos, a nossa história começa em Cristo, não começa no século XVI. Ah, os anabatistas começam no século XVI. Não começa, não. Nós já vimos isso. Nós estamos lá atrás. Nossa história está ligada à igreja no Novo Testamento. Nossa história não está ligada ao papado. Nossa história não está ligada ao protestantismo. Agora é importante lembrar uma outra coisa, né? E hoje em dia está bonito, a pessoa fala, com a boca cheia, dá até nojo, né? Desculpa falar se alguém usa esse termo, tá? Mas eu espero que você não use esse termo, porque esse termo não é seu, meu irmão. Se você usa esse termo, você está errado. Ah, eu sou um batista reformado. Você está reformando o quê? Né? Em que você precisa reformar o quê? Fala para mim o que você vai ter que reformar. Porque quando se fala em batista reformado, são batistas que acreditam que vieram da reforma, que negam a sua própria história. Eles estão negando a sua própria história. Estão ligando a sua história a homens e não a Jesus Cristo. São pessoas que nunca estudaram a história, são pessoas que não valorizam a morte dos seus antepassados batistas lá atrás, que morreram para quê? Para poder manter pura a palavra de Deus, a doutrina da igreja. E agora, vim da reforma, claro que eu não vim da reforma, né? E sou um batista reformado. Eu não sou, né? Eu não sou. Então, meus irmãos, esse artigo de 1527 mostra um pouco para nós, né, do pensamento anabatista e como nós, meus irmãos, temos nossas raízes ali. Existia, meus irmãos, assim, mas o século XVI não tinha só um tipo de anabatista, não tinha. E hoje tem só um tipo de batista? É claro que não, né? E a marca registrada dos batistas é justamente essa diferença em coisas menores e uma ligação profunda em coisas maiores. Em coisas menores, eu já citei para vocês, né? Você vai perceber que, por exemplo, você vai vir na minha igreja e não usa véu, né? Você vai na igreja do pastor Edilson, a mulherada lá usa véu. Isso aí são coisas menores.
bem menores, né? Mas aí quando se fala da crença na salvação pelo sangue de Jesus, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um presente de Deus, né? Não por obras para que ninguém se glorie. Então você percebe assim, né, que isso um batista que se preza não discute, né? Não vai discutir, não vai discutir a independência da igreja. A igreja ela é local, ela é autônoma. Não vai discutir essa questão da ceia do Senhor. Não, é a ceia do Senhor mesmo, é só para os batizados, né? É claro que hoje a gente tem um monte de batistas que não são batistas, devia tirar a placa de lá, né? Eles não tiram, nem vão tirar. Mas com o tempo eles vão perdendo o sentido de ser, né? Por isso, meus irmãos, nós não viemos da reforma, né? Nós temos uma identidade firme nas coisas maiores. Não quer dizer que todo batista, um tem que ser igualzinho ao outro. Não, né? Geralmente a diferença está no uso de roupa, se é pré-milenista, se não é, coisa assim, sabe? É pré-tribulacionista ou não, né? Perdão, né? E, por exemplo, né, o pastor Steve, ele tinha um pensamento diferente do pastor Hatch a respeito dessa questão da tribulação, né? E por incrível que pareça, eu creio diferente dos dois, né? Um era pré, o outro era pós. Eu sou mid, né? Mas isso, meus irmãos, isso não implica indiferença, né? Porque os três creem na tribulação, que é a coisa importante. Os três creem na tribulação. Os três creem que vai ter um milênio. Então, ou seja, eles não estão tirando nada da Bíblia, nada da palavra de Deus, né? Uma questão de interpretação de algum versículo ali, que vai para frente ou vai para trás, né? Mas não é um absurdo, né, que a gente pode dizer. Por isso, em coisas menores, O pode se pastor, manifestar, pode se manifestar. mas tem o correto, porque o pastor Natalino também ele acredita que as pessoas da igreja vão passar pela tribulação. E a gente já aprendeu diferente com a irmã Sônia. Teria o modo correto ou cada um interpreta de um jeito? Cada um interpreta de um jeito mesmo, né? Eu acredito que a igreja ela vai passar por uma tribulação, mas ela não vai passar pela grande tribulação. É o que eu acredito. Por isso que eu sou mid-tribulacionista, né? Eu acredito que as trombetas é para avisar, mas nas trombetas a gente está passando pela tribulação. E quando Deus derramar as taças de ira, que é os outros 3 anos e meio, que Deus vai tirar a igreja dele e a gente não vai passar porque ele prometeu livrar a gente da hora da ira, né? Mas isso é assim, é uma questão de interpretação mesmo, né? E o que eu vejo, né? Tem essas divisões? Tem lá no século XVI, mas tem agora também. Mas isso não quer dizer, meus irmãos, que tem uma diferença doutrinária que possa fazer, isso aqui é uma heresia. Não, de jeito nenhum. Sempre vai existir. Eu lembro os irmãos que entre Paulo e Barnabé, os dois eram missionários e os dois eles não falavam a mesma língua quando era a questão de falar da circuncisão, né? Então os dois já não se combinavam ali a respeito da circuncisão. Então, assim, é a marca registrada dos batistas ter essas pequenas diferenças. Mas você pode ter certeza de uma coisa: quando vem a perseguição, quando vem a luta, a batalha, quando é por questões missionárias, não tem um povo que se junta mais do que os batistas. Não existe. Isso é admirado por toda e qualquer denominação. Nós não temos uma organização em comum, no sentido de, a Igreja Batista, como tem a Igreja Luterana. E como é que a gente consegue fazer mais missões que eles? Como é que nós temos muito mais missionários que eles espalhados pelo mundo inteiro? E sempre tivemos, mesmo sendo tão pobres, mesmo sem a ajuda do Estado, porque a Alemanha paga os pastores luteranos, a Inglaterra paga os pastores anglicanos, a Escócia ela paga, né, os pastores presbiterianos, mas ninguém paga a gente, tá?
O pastor batista ele é pago pela sua igreja local. E mesmo assim, a gente cresce, a gente está avançando, né? E onde aparece, vai crescer e prevalecer, porque esse é um termo bíblico. Agora, eu falei para vocês, né, sobre esses grandes reformadores. Como é que foi o relacionamento dos batistas, por exemplo, com Lutero, né? Eu tenho uma vez eu estava lendo um livro que chama Os Caminhos da Verdade, né, do Stefan Zweig, né? Ele diz assim, né, o Lutero, ele abraçava sem restrições e definitivamente a causa da autoridade contra o povo. O asno, dizia ele, precisa de paulada. A plebe deve ser governada com mão forte. Iniciava-se já a perseguição aos livres pensadores e aos dissidentes. Instaurava-se a ditadura do partidarismo. Arrancava-se a língua dos anabatistas, artesanavam-se com ferros candentes e condenavam-se à fogueira como hereges os pregadores. Profanavam-se os templos, queimavam-se os livros, incendiavam-se as cidades. Meus irmãos, Lutero, ele odiava os batistas. Ele queimava os batistas com ferro quente na testa. Ele arrancava a língua dos pregadores batistas. Ele mandava queimar todo e qualquer livro batista. Ele mandou colocar fogo na cidade de Münster, lá na Alemanha. Nesse dia, em abril, 100.000 pessoas morreram queimadas nessa cidade. E depois, como não escapou ninguém vivo, ele mandou falar: ali só tinha herege, ali só tinha pessoas que eram fanáticos religiosos, e por aí vai. Inventou um monte de mentira. Então, as mentiras estão até hoje nos livros. O grande massacre de Münster. Né? Então, esse foi o relacionamento de Lutero com os anabatistas. Por quê? Porque os anabatistas pregavam contra a instituição, né, que ele tinha acabado de criar, que não era uma instituição neotestamentária. E o Calvino? Né? Calvino, meus irmãos, como disse o Taylor, né? O, o Taylor foi o irmão do Boyce Taylor, que criou, né, a Missão Batista da Fé. E ele foi um grande missionário da Convenção Batista Brasileira, viveu aí no começo do século. Ele disse o seguinte, né? O Calvino, ele foi um inquisidor. E é fútil dizer que todos fossem assim naquela época. Sabe qual que é a desculpa dos presbiterianos quando fala de Calvino, que Calvino mandava matar os batistas? Eles falam assim: não, mas naquele tempo era assim, naquele tempo os governantes, eles mandavam matar mesmo, tal, né? Então era uma coisa da época, essa é a grande desculpa deles, né? Mas eu gosto dessa ponderação do William Taylor, que ele fala o seguinte: é fútil dizer que todos fossem assim naquela época, ou seja, não vale dizer, né? Erasmo não foi, né? Erasmo era um humanista, tá bom? Os anabatistas não foram, né? Nobres príncipes não foram também, tá certo? Mas Calvino, Lutero, Zwinglio foram ferozes e intolerantes, como outro clero intolerante de quem eles se separaram, mas sem se separar do espírito e de muitos dos seus erros. Então, uma outra declaração, né? Também é de Stefan Zweig, que é uma consciência contra a violência. Ele escreve um livro, né? E o Sebastião Castellio, ele foi um presbiteriano fanático, até ele desanimar pelas coisas que ele viu na cidade de Genebra. E ele diz o seguinte, né? Ele é um testemunha ocular do que acontecia em Genebra quando Calvino ele governava a cidade.
Aliás, tem coisa que eu não entendo, né? O Calvino. O Calvino, ele, com tantas mulheres presbiterianas para casar, ele casou com a viúva de um anabatista, né? Vai entender uma coisa dessa. Ele diz assim: revolta-me o exemplo de como se procede nesta cidade o emprego da violência contra os anabatistas. Isso é testemunho ocular, ele viveu. Isso aqui ele está fazendo o seu diário e ele está dizendo isso, né? Ele está dizendo que, olha, me revolta o exemplo de como se procede nesta cidade o emprego da violência contra os anabatistas. Eu mesmo vi arrastarem para o cadafalso, né? Cadafalso é como é que a gente pode chamar, né? Um lugar público, né? Cidade pequena antigamente tinha tipo um coreto, né? Que as pessoas, um lugar alto para as pessoas ficarem, né? Para fazer os comícios e tal. O cadafalso era um lugar um pouco mais alto, né? E ele está dizendo aqui: eu mesmo vi arrastarem para o cadafalso uma mulher de 80 anos com sua filha, esta mãe de 6 filhos, né, que não cometeu outro erro, senão o de negar o batismo para as crianças. Né? Então, essa mãe, meus irmãos, ela não quis batizar as crianças dela quando nasceu. E ela morava nessa cidade do Calvino. E na cidade do Calvino, toda criancinha, quando nascia, tinha que ser batizada. E por ela não batizar as criancinhas dela, o Calvino mandou matar a mãe. Mandou matar a mãe e mandou matar a avó. Né? O Miguel Servetti. Miguel Servetti, o arquierege, não é que ele é um arquierege. Ele não acreditava, né? Ele não conseguia fazer a diferença de Jesus Cristo homem com Jesus Cristo Deus, tá? Não conseguia fazer essa diferença. Mas está errado? Está errado. Né? Jesus é Deus, Jesus é homem. Tá? O Miguel Servetti está errado? Está errado. Tá errado. Ninguém está falando que ele está certo. Mas só porque uma pessoa não crê que Jesus é Deus, ela tem que ser queimada viva publicamente. Miguel Servetti foi. O Calvino mandou queimar eles. Ele escreveu um livro, sabe? Ele escreveu um livro, exatamente um livro falando, né? Que não acreditava que Jesus era Deus. Acreditava que Jesus era um homem. Ele estava errado, ele não estava certo. Né? Mas por isso nós vamos matar as pessoas? Ah, tem uma bruxa, uma feiticeira ali, coisa e tal. Ele mandava matar também. Mas sabe esse costume de matar as bruxas que tinha na Inglaterra, que tinha nesses países baixos e tal? Esse costume aí veio da Inquisição Católica e atravessou os séculos e pegou os protestantes que faziam a mesma coisa. E nessa sacola de rejeitados, né, os anabatistas eram os principais. Então, irmãos, para a gente poder continuar aqui, né, todos os reformadores, eles perseguiram os anabatistas, todos. Zwinglio também perseguiu, ele não mandava queimar, mas ele mandava afogar. Né? Tem muita diferença. Né? O Lutero e o Calvino mandavam queimar, o Zwinglio mandava afogar. Né? Então, vamos pensar agora. Vamos responder a seguinte pergunta. Por que os anabatistas eles não se uniram com os reformadores? Por que eles não se ajuntaram com as igrejas oficiais? Por que quando eles estavam na Inglaterra não se tornaram anglicanos? Os católicos se tornaram anglicanos. Por que os anabatistas não se tornaram anglicanos? Por que eles não se tornaram presbiterianos lá na Escócia, lá na Suíça, lá na Holanda? Por que eles não se tornaram luteranos lá na Alemanha? Né? Primeiro, meus irmãos, nós temos alguns motivos, sim. É a crença, é a fé. Né? Primeiro, é o batismo infantil. Todas as igrejas, todas, veja bem, nenhuma, sem exceção, todas as igrejas que saíram da reforma batizavam nenezinhos, crianças recém-nascidas. Com quem que eles aprenderam isso?
a igreja mãe deles. A igreja mãe deles é o catolicismo. Agora, pensa bem, né? Eles não aceitavam. Como é que eles faziam quando vinha uma pessoa da igreja católica para eles? Né? Por exemplo, um católico vai querer ser presbiteriano. Aí o presbiteriano fala assim, você tem que ser batizado. Mas aí o candidato podia olhar para o padre ou o pastor presbiteriano e dizer, mas quem que batizou o Calvino? É, foi né? Quando é que o Calvino foi batizado? Quem que batizou o Lutero? Quando é que o Lutero foi batizado? Quem batizou o Lutero foi um padre, quando ele era bebê. Quem batizou o Calvino foi um padre, quando ele era bebê. Então, se o batismo do padre não vale, o dele também não vale. O deles não pode valer. É incoerente. É incoerente. Então, acho que todo presbiteriano, todo luterano, todo anglicano, quando um católico viesse fazer parte da igreja deles, tinha que ficar lá sem ser batizado mesmo. Por quê? Porque essas pessoas têm o mesmo batismo que eles tinham, pela mesma ordem. Depois, meus irmãos, a segunda é essa questão da formação da igreja oficial, né? Até hoje. Até hoje, a igreja luterana é a igreja oficial da Alemanha. A anglicana é a igreja oficial da Inglaterra. A presbiteriana, a igreja oficial da Escócia. Até hoje. Não mudou. Tá? Então, nunca eles quiseram casar a igreja com o Estado, e foi o que aconteceu. Né? Então, essas igrejas, na verdade, eram igrejas dos países, como eu falei, era uma questão política, é uma questão, meus irmãos, de preciosismo humano, sabe, de revolta contra impostos. Se você for ver, tem uma questão de poder e uma questão financeira no meio. Né? E a Igreja Batista nunca se misturou com isso. Nunca uma igreja batista quis ser a igreja oficial. Ah, não tiveram chance? Tivemos. Tivemos chance de ser a igreja oficial do país mais importante deste mundo, que é os Estados Unidos. E não aceitamos. De forma nenhuma nós aceitamos. 3, né? A formação de uma hierarquia dentro da igreja, como tinha na católica, tem nessas igrejas. Eles têm seus próprios papas. Não chama papa, né? Mas um é presbitério, o outro é arcebispo. O anglicanismo é o arcebispo de Canterbury, sei lá como é que fala o nome daquela cidade lá, né? Da catedral lá, que é o grande, é o nome, é o fortão deles lá. Né? E a mesma coisa é com o luteranismo. Eles têm os bispos, os arcebispos deles, tem toda aquela hierarquia religiosa. Com quem que eles aprenderam? Com a igreja mãe, que é o catolicismo. Né? 4, o uso de armas para impedir a liberdade religiosa. Onde tinha luteranismo, no século XVI, não podia ter outra religião. Onde tinha catolicismo, não podia ter outra religião. Onde tinha presbiterianismo, não podia ter outra religião. Onde tinha anglicanismo, não podia ter outra religião. É assim. Pronto. Né? Era desse jeito. O engraçado é que o anglicanismo e o presbiterianismo, eles migraram para os Estados Unidos, e uma vez um pastor anabatista estava numa cidade que era... tinha 2, 3 cidades só, né? Então, cada cidade que ele ia, ele não podia ficar. Ele era rejeitado, ele era expulso, né? Porque ele falava, eu sou batista. Ah, não, aqui não pode vir batista, não. O que é aqui? Aqui é presbiteriano. Chegava no outro, aqui você não pode, não. O que é aqui? Aqui é anglicano. Aí chegou lá nas ilhas de Maryland, não pode não, porque aqui é católico, né? Então, coitadinho, teve que ir lá para Rhode Island. É por isso que a capital do estado de Rhode Island, nos Estados Unidos, se chama Providência. Porque ele entendeu que aquele lugar foi uma providência divina
para ele não morrer à míngua, e ele foi lá e estabeleceu a cidade de Providência, né? É uma história muito bonita, meus irmãos, que a gente tem, pela graça de Deus, né? Mas você vê que interessante, né? A Nova América, os presbiterianos estavam fugindo para a liberdade, chegava lá, perseguia. Os anglicanos também para a liberdade. Todos eles estavam correndo para a liberdade, mas quando eles faziam a própria cidade, não tinha liberdade para outra religião. Eles tinham assim, só aqui, nessa cidade, só pode ficar presbiteriano. Nessa cidade, só pode ficar católico, e assim por diante, né? 5, né? A prática errada do batismo por aspersão, né? Mas isso está ligado no batismo infantil. Mas quando é um adulto, aí eles vai lá, faz aquele derramamentinho de água lá, dá uns espirros na pessoa, né? Mas nunca. O batismo, igual Jesus foi batizado, o batismo bíblico, né, neotestamentário, pela morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Meus irmãos, a imersão ela é perfeita para mostrar a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. É muito lindo, né, o nosso batismo. Outra coisa, né, a concepção errada da ceia do Senhor, como eu já falei. Eles não acreditam que a ceia do Senhor é um sacramento para eles e pronto, acabou, né? Não vai mudar. Uma outra referência aqui, né? Nos novos credos evangélicos de Lutero, Calvino, Zwinglio, não havia nenhum elemento de tolerância. Os reformadores chegaram a considerar a intolerância como lei de preservação própria. Lutero amaldiçoou todos quantos discordassem da crença dele. As pretensões de comunhão direta com Deus feitas pelos anabatistas, eles as denunciou como fraude ímpia, né? Luteranos queimavam discípulos de Zwinglio na fogueira, na Alemanha. Zwinglio estava pronto, alguns anos antes de Lutero, a punir a heresia com a morte. E, como vimos, esteve de acordo com a tortura de Rubinmeier e o afogamento de Mans. Calvino era inteiramente antipático à ideia de que fosse permissível tolerar interpretação privada. Ele atirou Castelo ao exílio e entregou Servete às chamas. Remanescência e reforma, né? Isso aqui foi copiado do W.C. Taylor, né, do Batismo Bíblico, que é um livro que ele tem lá. E qual que é a opinião dos historiadores a respeito dos anabatistas, né? O que eles falam dos anabatistas? Eu vou lembrar desse Dickens, né, que escreveu o livro A Reforma. Eu gosto que ele fala mal da gente, né, aqui. Durante os últimos anos, fizeram-se estudos que nos levaram a ver com um novo respeito o sopro do idealismo cristão que alimentava os anabatistas. As horríveis crueldades de que foram alvo por parte dos católicos e dos protestantes chocam mesmo aqueles que os estudos dos costumes do século XVI endureceu. A maioria desses sectários era constituída por homens sinceros, pacíficos, que teriam podido ser dirigidos sem recorrer ao fogo ou ao afogamento. Haveria muito a dizer se quiséssemos referir aos seus descendentes espirituais, as seitas do século XVII, da Inglaterra e da Nova Inglaterra, os batistas, os menonitas, e para podermos afirmar que os anabatistas deram grande contribuição à liberdade religiosa e cívica. Uma revisão realista obriga-nos a acrescentar que nenhuma outra seita religiosa mostrou maior heroísmo passivo face à perseguição. Que bom, né? Isso é um protestante falando aqui. Éramos homens pacíficos, sinceros, tolerantes,
e contribuímos para a liberdade, tivemos heroísmo passivo diante da perseguição. Isso é o que eles têm para falar da gente. Ou seja, eles nos mataram, agora estão falando como a gente era, né? Então, aqui tem mais, né? Uma outra aqui, essa aqui é do Verlang, né? A origem dos anabatistas é obscura e não está afiliada a fins políticos. Possivelmente, eles são os herdeiros dos movimentos espirituais medievais que ainda lastram entre o povo simples. Lutero os denominou de fanáticos, independente de qualquer origem. Parece certo que as várias tendências entre eles surgiram independentes uma das outras, mas posteriormente juntaram-se. Os anabatistas militam em irrestrita obediência ao Evangelho. A Bíblia é a única regra de fé, mas suas armas prediletas concentram-se no Novo Testamento. Por que ele está falando isso? Porque, meus irmãos, quando você vai ler a Bíblia, o Novo Testamento, ele dá luz ao Velho, e não o contrário. Não estou dizendo que um é mais importante que o outro. Eu estou dizendo que Jesus disse, olho por olho e dente por dente. Jesus disse, não resistais ao homem mau. Né? Quando fala, né, pai, você ama o seu amigo, odeia o seu inimigo. Né? Jesus disse, não, você ama o seu inimigo, quem te odeia, quem te maltrata, etc. Né? Então, você tem que ler o Novo Testamento, perdão, toda a Bíblia à luz do Novo Testamento. Né? E isso eu sei que é prática de toda a Igreja Batista. Ninguém vai abrir mão disso. Né? Então, nós temos o Velho Testamento como exemplos, né? E nós acreditamos que Jesus Cristo colocou a igreja dele no mundo para seguir esses princípios espirituais encontrados no Novo Testamento para a igreja dele, correto? Pode falar, pastor Adilson. Só uma curiosidade, professor. Os menonitas, os irmãos menonitas, eles, na verdade, eles são registrados antes da reforma, né? Eles não fazem parte dos protestantes. Não, de maneira nenhuma, né? De forma nenhuma. Eles não eram protestantes, nunca foram, né? O Menon Simon, ele foi batizado por um anabatista. E ele nunca se chamou de menonita, né? Tem mais essa. Ele era um batista. Depois, os discípulos dele acabaram se separando, porque teve aquela outra questão, e eles formaram colônias, né? Em tempos de perseguição. Eles tinham que encontrar lugares em tempos de perseguição, e esse apelido menonita não foi eles que deram para eles. Tá? Eles receberam esse termo, porque eles viviam em comunidade, e não podia viver diferente, porque eles estavam perseguidos, tinham que viver em comunidade, né? Mas nós temos a história dele um pouquinho mais para frente, nós vamos falar deles. Eu acho que nós vamos falar deles na próxima aula já, eu acho, né? Eu não creio eu, se não é da próxima aula, é na outra. Mas eles não eram protestantes, não, pastor. Né? É bem lembrado, viu? Ah, tá. Pois é, porque, na verdade, eu sou originário deles. Uhum. Eu me tornei batista quando eu estava no seminário, porque eu fiz o seminário no Seminário dos Irmãos Menonitas. Então, eu visitei algumas igrejas menonitas no Sul, né? E eu acabei lendo alguns livros deles também, mas hoje tem essa questão, né, de separação, mas era uma separação que na origem não existiu. Né? É claro que toda denominação uma vai se separando da outra, como tem Batista da Convenção, Batista Independente, né? E acaba se separando, não tem jeito. Os menonitas não fogem dessa regra, mas comumente a origem deles é a nossa origem, né? Os menonitas, batistas, então tem origem comum. E graças a Deus por isso, né? É muito legal quando a gente vê a doutrina dos menonitas e lê a doutrina dos batistas,
essa questão do pacifismo, né? Que na prática é igual a nossa também, tá? Não vai pensar que é diferente, não. Tem alguns grupos menonitas bem radicais mesmo, aí sim, né? Aqueles lá, tem aqui no Paraguai, tem muito menonista, né? Aqui no Sul, aqui no Brasil, ainda tem menonita. É uma colônia, quando você vai para Curitiba, aqui, o Itmarsum, que é uma colônia menonita, você pode ir lá, vai comer bem lá, vai pagar caro, mas vai comer bem, né? Então, vale a pena, quando você vier para o Sul, visitar as colônias menonitas. Uma vez eu levei o pastor Edilson lá, o pastor, né? Não sei se ele vai lembrar disso. Mas tá bom, né? Obrigado. Tá certo, pastor, né? Então, ele estava falando aqui, né, que sobre essa questão, né, o evangelho é o grande triunfo, né, dos anabatistas. A vida toda é posta sob o domínio da palavra de Deus, tornando-se, por vezes, problemática a atitude para com a autoridade civil e a sociedade. Porque quando os reformadores mandavam uma lei que toda criança tinha que ser batizada, aquela mãe de 6 crianças não batizou, por uma consciência cristã, bíblica. O que aconteceu com ela? Ela foi morta, né? Ela foi perseguida e morta. A concentração em pequenos grupos, não por coação da autoridade, mas por livre e espontânea vontade, é uma conotação frequente, além de se declararem dispostos à imitação de Cristo. Sabe, essas pequenas unidades? Ah, mas tem uma mega igreja aqui, tem uma mega igreja ali. Quando você vê uma mega igreja, pode saber que ela já está se desvirtuando em algum ponto, sabe? Tá ficando esquisita a coisa, né? E às vezes eu estou queimando a minha língua aqui, tá bom? Às vezes eu estou queimando a minha língua, mas é difícil você encontrar uma mega igreja com os princípios batistas, princípios bíblicos ainda, tá bom? O batismo dos adultos passa a ser o rito de recepção na comunidade visível. Não é de adulto, é de quem crê em Cristo. Primeiro crê em Cristo, primeiro a água, primeiro o sangue, depois a água, né? Renuncia-se ao princípio da autoridade territorial, né? E dentro destas coordenadas compreende-se facilmente uma eventual perseguição de tais grupos, certo? E o anabatismo entrou na Alemanha pelo sul, através de Augsburg, até a Morávia. Como os anabatistas são de índole pacífica e não de briga, opunham-se à perseguição com uma paciência de Jó, ou violência pacífica, capaz de arrebentar os nervos de qualquer cidadão. Na perseguição, missionavam alegres e contentes com a sua parte. Irmão, não tem nenhum deles que era batista, viu? Nenhum deles. Todos eles entendem exatamente isso. Que os anabatistas, eles eram pacíficos, eles tinham aí as suas pequenas comunidades, igrejas locais, visíveis, batizando só pessoas crentes, acreditavam puramente na Bíblia, só aceitavam a palavra da Bíblia como regra de fé e prática, o batismo por imersão, a ceia do Senhor ministrada só para gente batizado. Olha, qual é a diferença desses anabatistas do século XVI, uma igreja batista que segue a Bíblia, né, do século XXI? Eu não vejo nenhuma diferença, né? Nenhuma diferença. Então, eu vejo continuidade. Na verdade, nós continuamos essa história. Essa é uma história muito bonita, né? A gente não pode deixar para trás. Vamos ler essa última parte aqui, né? História dos Papas em inglês, de Khomeini. Na Alemanha foi ainda pior. Os reformadores, movidos pelo fanatismo, perseguiam a seita dos anabatistas com o máximo rigor e praticaram tão medonhas crueldades contra estes que nos faz arrepiar o cabelo a narrativas dos historiadores contemporâneos. Longe de serem intimidados pela tortura, estes novos mártires se entregavam aos seus algozes e entravam nas fogueiras cantando louvores a Deus. As senhoras mais delicadas pediam
os tormentos mais cruéis para demonstrar sua fé. Meus irmãos, eles não temiam. Eles não temiam morrer, sabe? Eles não tinham medo da morte. E isso, meus irmãos, irritava mais ainda, seja católico, seja protestante. O que vai acontecer? Então, nós estamos falando dos anabatistas do século XVI, né? E o relacionamento deles com os reformadores. Só que é justamente nesse século XVI que vai acontecer o quê? Vai cair o apelido anabatista e vai ficar apenas o apelido batista ou menonita. Tá? Ou tem outros termos também, tá bom? Mas o apelido anabatista ele vai cair justamente nesse século XVI. E é isso que a gente vai ver, né, na próxima aula. A gente vai ver a queda desse apelido anabatista, como é que foi, né, essa mudança de anabatista para batista, ainda no século XVI e começo do século XVII. Tá bom? Muito bem, alguém tem alguma pergunta aí para a gente poder encerrar a nossa aula? Como é que é? Né? Tem alguma pergunta? Pode Eu falar. só tenho um agradecimento, pastor. Aula maravilhosa. Muito obrigado. Pastor Deus, né? Deus abençoe o senhor aí, né? Nosso missionário. Muito bem, mais alguém? Tem alguma coisa para falar? Bem, meus irmãos, se a gente não... Só agradecer mesmo, pastor. Ô, irmã Fátima, Deus abençoe a senhora também, tá? Muito bom. Vamos terminando, tchau aí. Semana que vem a gente se ajunta de novo, tá certo? Vamos terminar, estamos quase acabando, viu? A história dos batistas. Depois a gente vai fazer um resumo da história da Igreja Católica, da onde surgiu os luteranos, presbiterianos, todo mundo já sabe, mas nós temos que falar, tá bom? Vamos ver se tem alguma novidade. Pastor, pode falar, Aline. Os monges, a Igreja Católica que inventou, o que tem a ver? O que o senhor monges? fala dos monges? Na Idade Média, começou a surgir aqueles escolasticismo, né? Então, eles tinha muito católico, né? Não é católico só, porque tinha católico oriental e ocidental, né? E eles queriam assim viver só para Jesus, entendeu? Mesmo errado, né? Mesmo sendo idólatra, mesmo sendo queria viver só para Jesus não, só para a igreja, né? Então eles começaram a formar esses monastérios, né? Ia lá, ficava lá para só ler a Bíblia, só para cantar, né? Na verdade, a Bíblia eles não liam, né? Era só para cantar e ficar lá, ou seja, é um bando de preguiçoso ali, né? Um bando de preguiçosos, sabe? Porque se você pegar, para que serve esses monges na vida, né? Pensa bem, para que serve isso aí? Eu fiz a pergunta Né? porque tem um tio meu do lado da minha mãe, sabe? Minha avó já foi muito católica. E, e ele, no começo, ele estava estudando para padre, fez, acho que, não se lembra que faculdade que ele fez lá, se formou para padre, aí desistiu, arrumou uma namorada e agora põe na cabeça que virou monge, sumiu, ninguém sabe para onde foi, pastor. E nem para a mãe não tem coragem de ligar. Minha avó sofre. Eu falei, agora eu queria entender para que serve isso? Eu acho que para para nada, nada mesmo, para nada. para nada. Eu tinha um primo maluco também, sabe, que entrou no Exército da Salvação. Uma vez eu estava atravessando a cidadezinha pequenininha lá como é que é o nome da cidade mesmo ali? Rancho Alegre. Eu estava saindo da casa do pastor João Yuraí, estava em Rancho Alegre, eu vi um camarada segurando uma bandeira, sabe, batendo bumbo descalço, e aquele tropeço tudo na rua, né? E era o Exército da Salvação, né? Eu olhei e falei assim, olha o meu primo, meu primo, né? É um primo meu que morava em Londrina. Mas aconteceu a mesma coisa com ele. Ele bateu o bumbo até encontrar uma moça, aí gostou da moça, casou com a moça, não está mais na igreja católica e não é padre mais, não é mais nada. Tá bom? Essa aí é folia, sabe? Folia. Das freiras, meus irmãos, ainda você vê que as freiras trabalham, né? Elas iam para os hospitais,
as freiras trabalhavam na escola, dava aula, entende? Monge não fazia nada, não faz nada, né? Para nada, não serve para nada. Não quero falar mal da instituição, não. Não, tá É a tal certo. porque tem muito pastor também, muito vagabundo, que não faz nada, né? Então, mas eu digo assim, né? Se fosse comparar monge com freira, né? Então, as freiras trabalham, né? Sempre que a gente vê, estão trabalhando. E os monges? Não serve para nada. Mas tá bom. Mais alguma pergunta? Ok. Pessoal, fico com Deus. Vamos jantar aí. Eu já jantei hoje, jantei mais cedo. Então, Deus abençoe vocês. Um grande abraço, pastor e Adilson. Tchau, irmão. Tchau, pastor. Falou. Obrigado.